Gênese no lar. Mais um evangelho no coração. Manhã do dia 5 de março de 2021. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela família, pelo trabalho, pelo estudo, pela oportunidade reencarnatória, pelos dons, pela mediunidade, pelas habilidades. Obrigado, Senhor, pelo alimento físico e agora a dádiva do alimento da alma. Vamos vibrar nas faixas do amor, buscando saúde, fortaleza interior, motivação. Gênese no lar atinge o número de 271 encontros. Estamos vivendo um ciclo de muita oportunidade, aprendizado, para vencermos etapas, sendo mais conscientes na caminhada da evolução, mais responsáveis, mais amorosos, mais dóceis. O tema de hoje: a crise vai passar. Estamos trabalhando com o livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 15. Hoje nós vamos trazer para as reflexões o item 6, Beijo de Judas. Nós vamos trazer Kardec quando publicou a passagem que está inserida no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 46 a 50. Aspas. Erguei-vos, vamos. Aquele que deve me trair está perto daqui. Não tinha ainda terminado estas palavras, e Judas, um dos 12, chegou e, com ele, uma tropa de pessoas armadas de espadas e bastões, que tinham sido enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, aquele que o traíra tinha-lhes dado um sinal para reconhecê-lo, dizendo: aquele que eu beijar é o próprio que procurais. Logo, pois, aproximou-se de Jesus e lhe disse: Mestre, eu vos saúdo. E o beijou. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, o que vindes fazer aqui? E ao mesmo tempo os demais, avançando, lançaram-se sobre Jesus e o prenderam. Estamos estudando os milagres sob o ponto de vista doutrinário espírita. Kardec nos esclarece que Jesus responde àquela situação conhecedor do que estava por trás, conhecedor da história, da profecia e consciente da sua missão. Chegara o momento da prisão, caminhando a etapa que seria finalizada com o Calvário, crucificação, morte, para abrir um outro ciclo histórico para a humanidade, a sua ressurreição. Nós vamos trabalhar hoje com o tema: a crise vai passar. Nós vamos trazer uma reflexão sob o ponto de vista moral, revelador, consolador e, de uma certa forma, indicador do que advirá. Nós podemos analisar todas as passagens do Evangelho sob diversos pontos de vista. Farei uma adequação para introduzir o que há de vir. Um texto
uma mensagem publicada por Kardec na Revista Espírita, do Espírito Aragô, que trata dos acontecimentos que estamos vivendo. Mas antes disso, voltando ao texto, o beijo de Judas, ele naturalmente sugere aquele movimento complexo que iniciava a partir desta delação, né? Dessa traição, quando aquele que comia a mesa, por informações espirituais, um dos que mais amavam Jesus, oferece em holocausto aquele que ele tinha como referência. Ele reconhecia Jesus, seus poderes, mas a visão do aprendiz era pegar a mensagem, trazer o exemplo, o líder, para ajustar as suas necessidades, os seus interesses imediatistas. Ele vislumbrava Jesus como um grande líder religioso, revolucionário, para enfrentamento da nação judaica ao poderio romano. E ele não concordava com a parte transcendente do Evangelho, do dar a outra face, do perdoar 70 vezes 7 e etc. Então nós sabemos qual foi a repercussão deste vincular-se à ilusão, operando com intenções dentro do plano relativo, intenções para Judas até acertadas, mas que na verdade era um fruto teratológico que acabou repercutindo e levando o mestre à prisão. Se olharmos apenas sob o ponto de vista daquele momento, foi trágico, foi destruidor. Mas nós queremos, a partir da fala de Jesus, quando indaga a que viestes, em outras traduções ou em texto sequente, ele vai dizer: cumpra, e dá o rosto para ser beijado. Porque na verdade Jesus, como eu disse no início, sabia que aquele momento era definidor. Pena, ou lamentando, que Judas, que participou de tantas coisas maravilhosas, não permitiu ser tocado. A essência espiritual foi impedida pela personalidade egóica. Mas Jesus dissera anteriormente que os escândalos são necessários e há de quem os pratica. Mas agora eu quero convidar o grupo para a gente sair do campo pessoal, Judas e Jesus. Vamos pensar no progresso coletivo e na atuação do mestre sob o ponto de vista da governadoria espiritual do orbe, do planeta. E quando ele se prontificou a vir, ele sabia que a chegada da luz naturalmente iria ensejar uma reação complexa, e ele teria que passar por um testemunho que ficaria como uma marca para os homens, para a humanidade. Esse testemunho da justiça, do bem, do belo, da harmonia, da verdade. Esse fenômeno se repete no tempo, no espaço, na história. E conosco, que estamos tentando seguir os passos dele. Então eu vou chamá-los para refletir não sobre uma traição, um equívoco. Não quero convidá-los para ficar vibrando nas faixas contra Judas Iscariotes, porque por sinal é um espírito que já se redimiu. Sabemos por informações espirituais. E hoje é um dos grandes representantes do Cristo, junto aos médiuns, favorecendo, trabalhando para que sejamos instrumentos do bem e não das imperfeições.
Vide o livro dos médiuns, conheça a história de Joana d'Arc, mentora em nível figurado do trabalho mediúnico que estamos, como espiritistas, abraçando. Vamos pensar na adversidade, nas crises, nos problemas que são necessários para o aprendiz. E que, se eles chegam para nós através de pessoas, elas são apenas instrumentos que estão em aprendizado e favorecem para que hecatombes, em alguns momentos, sejam acionadas. Os homens que fazem guerra, políticos, administradores que pensam só em si, prometem, mas na hora que vão cumprir, pensam no bolso, na política, no privilégio, no poder. Educadores que não estão interessados em educar as almas, apenas cumprir o currículo. Enfim, quando abandonamos as responsabilidades, naturalmente a vida vai responder. A vida dá o que a gente dá, pois bem. Dentro dessa lei de Talião, Talião no seu sentido figurado, a lei de causa e efeito, ela nos esclarece muitas coisas. E nós estamos passando por um momento de crise no planeta, deflagrada pelo um vírus, pandemia, que é um assunto mais do que conhecido e debatido por todos vocês. Mas nós queremos, então, transcender também essa crise que é transitória, porque ela afeta os indivíduos, as famílias, as nações. Vamos pensar agora sob o ponto de vista global, em nível histórico do planeta. E aí a gente vai compreender em Espiritismo que as crises sempre existiram, sob o ponto de vista externo e interno, das comunidades e dos seus representantes, dos seus indivíduos. Família, quantas crises afetaram mais uns do que outros, mas estamos todos dentro de um contexto de aprendizado. E agora, sem delongas, nós vamos trazer uma mensagem espiritual muito importante, que foi publicada por Kardec na Revista Espírita. Ela também consta na 5ª edição do livro A Gênese, que foi introduzida por Kardec ou não, não sabemos ao certo, mas ela, para nós, ela se ajusta melhor à Revista Espírita, porque é uma mensagem assinada, portanto, é uma análise, é um parecer de um espírito, que pela lógica doutrinária, ela tem um sentido de muita profundidade e de acerto. Mas não compete a nós analisar sobre esse ponto de vista, e sim buscar o conteúdo moral e revelador para esse momento. E agora eu farei a leitura, pedindo a vocês a paciência, porque nós vamos, na verdade, trazê-la na sua completude, na sua integralidade, e que a gente possa tirar as conclusões devidas. Eu não posso comentá-la a não ser o bloco final, porque senão o tempo não permite. Vamos lá. Espírito, repito, F. Arago, que foi, se vocês pesquisarem, um homem de ciência, que viveu no século XIX, desencarnou e depois veio participar da equipe de espíritos que tutelaram a codificação espírita. Farei a leitura agora. É uma resposta a um assunto que foi trabalhado na Revista Espírita sobre a influência dos planetas nas perturbações do globo terrestre. Ouçamo-lo. Na natureza, não há um fenômeno, por pouco importante que seja não seja regulado pelos exercícios das leis universais que regem a criação. Dá-se o mesmo nos grandes cataclismas,
e se males de toda sorte castigam a terra em certas épocas, não só é porque são necessários, em razão de suas consequências morais, mas também porque a influência dos corpos celestes uns sobre os outros e as reações compostas de todos os agentes naturais devem fatalmente levar a tal resultado. Estando tudo submetido a uma série de leis eternas como aquele que as criou, pois que não se poderia remontar à sua origem, não há um fenômeno que não esteja submetido a uma lei de periodicidade. Se é período, princípio, meio e fim. Ou de série, que provoca o seu retorno em certas épocas, nas mesmas condições, ou seguindo como intensidade uma lei de progressão geométrica crescente ou decrescente, mas contínua. Nenhum cataclisma pode nascer espontaneamente, ou se seus efeitos parecem tal, as causas que o provocam são postas em ação desde um tempo mais ou menos longo. Não são, pois, espontâneos, senão em aparência, pois não há um só que não esteja preparado desde muito tempo e que não obedeça a uma lei constante. Partilho, pois, inteiramente da opinião expressa pelo espírito Genaro Pereira, que vocês vão encontrar na Revista Espírita, quanto à periodicidade das irregularidades das estações. Mas quanto à sua causa, é mais complexa do que ele supõe. Bom, então ele está dizendo que o espírito tem uma opinião, mas tem coisas além. Continuando. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações e etc., sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para a sua perfeita realização. Mas que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até o apogeu do efeito, depois do que há um decréscimo, até o último limite, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. O tema nosso, a crise vai passar. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade pode constatar. Mas há umas que compreendem longas gerações de seres e mesmo sucessões de raças, cujos efeitos, por conseguinte, têm para ele as aparências da novidade e da espontaneidade, ao passo que o seu olhar pudesse abranger alguns milhares de séculos para trás, ele veria, entre esses mesmos efeitos e suas causas, uma correlação que nem sequer suspeita. Esses períodos que confundem a imaginação dos humanos, por sua relativa duração, não são, contudo, senão instantes na duração eterna,
Lembrai-vos do que disse Galileu em seus estudos uranográficos, que tivestes a feliz ideia de intercalar no vosso a Gênese, o livro. Então vocês observem que essa mensagem ela foi dada depois da publicação do livro A Gênese. Ela é constante na 4ª edição do mesmo. Então, 5ª edição eu não sei, ninguém tem certeza se foi ou não Kardec que colocou. Isso é um fato histórico. Ele está comentando o estudo uranográfico de Galileu, que trata sobre o tempo, o espaço e a sucessão indefinida dos mundos. Observemos. E compreendereis que a vida de uma ou de várias gerações, em relação ao conjunto, qual conjunto? Ele está falando dos mundos. Gerações aqui na Terra, portanto, fazem parte de um contexto globalizado. Não, universal. Voltando os olhos para a Terra, é como uma gota d'água no oceano. Não vos admireis, pois, de não poder perceber a harmonia das leis gerais que regem o universo. O que quer que façais, não podeis ver mais que um pequeno canto do quadro. Razão porque tantas coisas vos parecem anomalias. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas aí são solidárias. E não há um só dos efeitos que designais sob o nome de grandes perturbações que não seja a consciência da componente das influências de todo o sistema. Observemos como é importante. De todo o sistema. Voltando. Júpiter tem suas revoluções periódicas, como todos os outros planetas. E estas revoluções não deixam de ter influência sobre as modificações das condições físicas terrestres. Mas seria erro considerá-las como a causa única ou preponderante dessas modificações. Elas intervêm por toda parte, como as de todos os planetas do sistema, como os próprios movimentos terrestres intervêm para contribuir para modificar as condições dos mundos circunvizinhos. Vou mais longe. Digo que os sistemas reagem uns sobre os outros, em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação, através das miríades de sistemas que compõem nossa nebulosa. Vou mais longe ainda. Digo que nossa nebulosa, que é como um arquipélago da imensidade, tendo também o seu movimento de translação através de miríades de nebulosas, sofre a influência daquelas de que se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre nebulosas. Os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim gradualmente até
o átomo, do macro ao microcosmo. Ele está dizendo que existe um processo de ação e reação, de influência mútua e constante. Continuando. Daí, em cada mundo, as revoluções locais ou gerais, que só parecem perturbações, porque a brevidade da vida não permite ver senão os efeitos parciais. Lê-se a palavra revolução não sob o ponto de vista das guerras, das lutas sangrentas na Terra. Revolução sob o ponto de vista físico, de reposicionamento nas órbitas necessárias de um astro. Continuando, para não dizer dos seres. A mente orgânica não poderia escapar a estas influências. As perturbações que ela sofre podem, então, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas destas doenças que atacam de maneira geral. Prestem atenção. Os animais e os homens. Como todos os flagelos, estas doenças são, para a inteligência humana, um estimulante que a impele, por necessidade, à procura dos meios de as combater e à descoberta das leis da natureza. Mas, por sua vez, a matéria orgânica reage sobre o espírito. Este, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que modificam suas disposições, sem, contudo, lhe tirar o livre-arbítrio. Superexcitam ou retardam a sua atividade e, por isso mesmo, contribui para o seu desenvolvimento. A crise vai passar. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem o resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida por algo de melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma agitação surda, depois por atos que levam às revoluções morais, as quais, crede-o bem, pessoal, amigos Gênesis no lar, prestemos atenção, também tem sua periodicidade. É cíclico. Quer que repete? Depois por atos que levam a revoluções morais, às quais, crede-o bem, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas. Porque tudo se encadeia. Se a visão espiritual não fosse circunscrita pelo véu material, veríeis estas correntes fluídicas
que, semelhantes a milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual com o mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nestas palavras nada de místico, mas ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Direi, em particular, ao senhor Inácio Pereira, que fez a pergunta para Allan Kardec: estamos longe de vos aconselhar a renúncia dos estudos que fazem parte de vossa futura bagagem intelectual. Mas compreendeis, sem dúvida, que estes conhecimentos devem ser, como todos os outros, o fruto de vossos trabalhos, e não o de nossas revelações. Podemos dizer-vos: estáis perdidos, estáis complicados, mas vós mesmos podeis eleger o verdadeiro caminho. Cabendo a vós, membros, Gênese no lar, Evangelho no coração, habitantes da sua família, da sua comunidade, do país, do planeta, cabe a vós a iniciativa de levantar os véus, em que ainda estão envolvidas as manifestações naturais, que até aqui escaparam às vossas investigações, e descobrir as leis pela observação dos fatos. Observai, analisai, classificai, comparai, e da correlação dos fatos, fazei as vossas deduções. Mas não vos apresseis em concluir de modo absoluto. Terminarei o nosso movimento de intercâmbio com os encarnados nesta manhã de sexta-feira do dia 5 de março de 2021, dizendo-vos: em todas as vossas pesquisas tomai o exemplo das leis naturais, pois elas são todas solidárias entre si. E é esta solidariedade de ações que produz a imponente harmonia de seus efeitos. Homens, sede solidários, e avançareis harmonicamente para o conhecimento da felicidade e da verdade. Arago, publicação de outubro de 1868. Uma das mais belas páginas da doutrina espírita ofertada por Allan Kardec para a humanidade. Eu gostaria apenas de voltar ao penúltimo parágrafo, quando ele disse: podemos dizer que estáis perdidos. É uma força de expressão. Podemos dizer que vocês estão no processo, encarnados, e são estes complexos, difíceis, mas vós mesmos podeis eleger o verdadeiro caminho, cabendo a vós a iniciativa de levantar os véus em que ainda estão envolvidas as manifestações naturais. Somos nós que temos que pesquisar. Somos nós que temos que analisar, criticar, desenvolver conhecimento.
Porque somos nós que temos que compreender que estas transformações, elas acontecem sobre a regência divina. O planeta Terra não está como uma bola solta no universo, faz parte de todo um grande, complexo movimento e que repercute no universo. Da mesma forma que a Terra sofre as influências dos mundos da natureza que circunvolve. Tudo isso nos conclama ainda a mergulhar nos ensinos do Cristo, que nos indica que o amor é a lei necessária para, vivenciada, conseguirmos superar todas as adversidades do caminho, sabedores de que na administração superior, os espíritos, que são forças da natureza, sabedores de que tudo que acontece conosco é cíclico e tem, portanto, a fase de início, meio e fim, e no meio geralmente se estabelece o gigantismo para ir perdendo força gradativamente até fechar os parâmetros dos processos para abrir outros ciclos que advirão. Não tenhamos dúvida de que as vozes dos céus não nos deixam desamparados. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco para sempre. Com isso, amigos, essa mensagem consola, conforta, esclarece e diz assim: estamos na luta. Precisamos ter coragem, sabedores que a tempestade vai passar. Sejamos como a águia, que no meio da tempestade ela não esconde no ninho. A águia enfrenta e alça um voo para cima das nuvens, para além, e passa a administrar de uma forma sábia, compreendendo que há de chegar um tempo que as nuvens passam e o sol volta com todo o fulgor, com todo o glamour, apresentando um céu limpo que nos traz a tranquilidade após os empreendimentos. Que a águia represente a vitória sobre si mesmo, ao nível da coragem, da fé, da esperança e da caridade. A águia simboliza o voo perfeito. Um dia a gente conta sobre os 7 períodos da vida de uma águia, que dialoga com os 7 dias da semana, com esse número que representa toda essa movimentação de idas e vindas, da dualidade do céu e do inferno, do magnetismo e da eletricidade, do homem e da mulher e seus frutos, da subida e da descida. Jesus desceu para estar conosco e depois ele volta para os céus dizendo que nos espera. A nossa manhã, com a orientação que vem falar ao nosso coração que estamos na direção certa e que nos compete semear a boa semente do esclarecimento, da amizade, do atendimento espiritual àqueles que estão se sentindo perdidos, desesperançados, doídos, doentes. Que sejamos cristãos, que possamos auxiliar para sermos ainda mais auxiliados. E para fechar o nosso encontro, nada melhor do que trazer ela, Maria Dolores, que fala ao Senhor como gostaríamos de dizer: Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino sem cogitarem de saber o que são e quem são?
que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento e ilusão? Que o medo, em se alastrando, na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida? Que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos dói fitar a multidão dos que fogem de si mesmo, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e, entretanto, insegura, elevando o conforto sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo, ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão, na força do dever, que me guarde em serviço para que eu saiba compreender sem azedume, sem alarme, como aperfeiçoar-me. Para aceitar-te, enfim, porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim. Auxilia-me, Senhor, a aceitar-te, enfim, na rogativa, no esforço, na fé, no trabalho, na oração, no bem-dizer e enaltecer sempre os valores do amor. Obrigado, Senhor, pois contigo supero a dor e estarei sempre no caminho renovador. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Ave seja o teu nome, ave seja o Cristo, o Evangelho nos corações. Manhã de bênçãos para todos. Tenham um excelente dia. Gênese no lar. Mais um Evangelho no seu coração.